Olá, bom dia, boa quarta-feira a você, a todos nós que tenhamos um dia abençoado. Bom, estamos aqui para a nossa maratona espiritual com o título Crescendo em Cristo. Esse é o título da nossa maratona, 7 semanas. Lembrando que esse material ele foi preparado principalmente para novos conversos, pessoas que entraram aí na igreja adventista nos últimos 2 anos, né? E só que nós temos aberto esse material, incentivado que toda igreja leia, assista esses vídeos. Esse vídeo aqui é uma motivação a mais para você acompanhar esse material. Nós já estamos aí na nossa segunda semana. Esse é o nosso 12º vídeo. O tema, cada semana tem um tema. O tema dessa semana é Identidade Adventista. E o tema de hoje, especialmente de hoje, dia 28 de abril, é 1000 mentiras, uma verdade. 1000 mentiras, uma verdade. As palavras "é certo que não morrereis", em Gênesis 3, verso 4, constituem a maior mentira já contada. Esse engano trouxe a própria morte como consequência. Tende a nos mostrar, tende a nos afastar de Deus, pois gera uma ilusão de que o ser humano nunca morre, que somente passa de um plano ou nível de existência para outro. Você que está ouvindo esse vídeo, você crê que o homem morre, reencarna em outro lugar, em outra pessoa, que nós já somos reencarnação de outras vidas, ou simplesmente que a pessoa morre e vai para um outro plano superior ou inferior, vai para um purgatório, vai para onde você acha que a pessoa vai? Vai para o inferno, vai para o céu? Bom, a Bíblia ela ensina algo. O que a Bíblia ensina? Primeira pergunta que eu tenho aqui é: a alma ela pode morrer? Será que a alma pode morrer? O que são alma e espírito? Bom, vamos abrir a Bíblia aqui em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos agora a Gênesis capítulo 2. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa tradução alma vivente também poderia, até melhor colocada, ser vivente. Uma pessoa, em outras palavras. Bom, a ideia de que pessoas continuam existindo após a morte é mais do que uma crença religiosa, é uma visão de mundo. Contudo, segundo a Bíblia, a alma é a pessoa como um todo, ser humano holístico, integral. Cada ser humano é uma alma. Você é uma alma. Jacó foi para o Egito com 70 almas, que eram seus filhos, netos e agregados. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Na Almeida Revista e Corrigida. Quando Deus criou o ser humano, ele o fez alma vivente. É o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7 que nós acabamos de ler. E essa alma vivente também morre, conforme lemos em Ezequiel 18, verso 4. Na Bíblia, a palavra espírito pode ser traduzida como fôlego de vida. Isso é apenas o princípio que nos mantém vivos, assim como os animais. Em Eclesiastes, por exemplo, 3, versículo 19. Na morte não existe movimento, mudança, consciência, sentimento, nem qualquer nível de existência humana. Você pode ler, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, versículo 6 e versículo 10. Morte é morte e não há outro tipo de vida. Sem dúvida,
é a mais terrível consequência do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 e capítulo 5, versículo 12. Por outro lado, na morte também não existe nenhum tipo de sofrimento. Ninguém está queimando em algum lugar continuamente. Aliás, isso é um ensino cruel e antibíblico. Segundo a Bíblia, qual é o processo de reversão da morte? Pergunta interessante, né? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Diz assim na minha Bíblia: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. João capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Perdão, eu teria que começar aqui no versículo 28. Vamos lá. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Temos aqui mais um texto, no mesmo Evangelho de João, agora o capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim: eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta se referindo ao seu irmão Lázaro, que havia morrido. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, assinale como falso ou verdadeiro. A pergunta era, segundo a Bíblia, qual que é o processo de reversão da morte? Existência em outro plano? Verdadeiro ou falso? Falso. Ressurreição? Verdadeiro. Reencarnação? Falso. Paulo defendia não apenas a ressurreição de Cristo, mas a própria ideia de que haverá uma ressurreição geral. Você pode conferir lá em Atos capítulo 23, versículo 6, Atos capítulo 24, versículo 15 e 16 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 e 13. Quando ocorrerão as duas ressurreições? A Bíblia fala da ressurreição dos ímpios, né? Todos aqueles que morreram sem Cristo, e da ressurreição dos salvos, né? Então a pergunta é: quando ocorrerão essas duas ressurreições? O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Diz assim: são palavras do apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tem mais um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 15, agora os versículos 50 ao 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Segundo as Escrituras, a primeira ressurreição ocorrerá na volta de Jesus, que é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição ocorrerá 1000 anos após isso, 1000 anos depois. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, em Cristo nós temos a esperança da ressurreição. Cristo tem as chaves da morte e da sepultura, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele é a ressurreição e a vida, de acordo com o texto que nós lemos de João capítulo 11, versículo 25. Por isso, junto a ele, não precisamos temer. Amém? Esse foi o texto de hoje da mensagem do Crescendo em Cristo, do projeto, desse movimento espiritual para a gente ir crescendo, tema a tema, diariamente. E eu quero fazer só um comentário a respeito disso que nós lemos, que essa questão de que a alma não morre e vai para outro plano, enfim, isso não é bíblico, isso é filosófico, Começou com Platão, de que o ser humano ele é tridimensional, Infelizmente, até esses dias eu vi um comentário de pastor falando, justamente usando esse termo, de que o ser humano ele é dividido, Não, a Bíblia ensina que ele é holístico, ele é integral. Não existe uma parte aqui, uma parte ali. Na realidade, essa matéria, juntamente com o fôlego de vida dado por Deus, faz com que essa soma se torne o quê? Um ser humano. Quando um ser humano deixa de respirar, morre, essa vida dada por Deus, esse fôlego, esse dom da vida, volta simplesmente para Deus, e o ser humano dorme o sono da morte, e vai aguardar. Aliás, o que fica muito claro e evidente na Bíblia, nós inclusive lemos textos aqui, eu poderia incluir aqui Mateus, Apocalipse, eu não vou ler os dois, vou ler só um texto aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas, por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Um texto muito semelhante a esse está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. O que esses textos nos dizem? Por exemplo, há religiões que acreditam que o ser humano morre e vai para o céu. Ah, minha mãezinha está lá no céu. Eu já ouvi, minha mãe é falecida, pessoas quererem me confortar dizendo justamente isso, Ah, ela está bem, ela está lá olhando por ti, ela está lá. Eu fico quieto para não entrar em discussão. Mas eu sei que minha mãe não está em lugar nenhum, que ela está no pó da terra, ela está descansando. Os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, Adão, todos eles estão no pó da terra, descansando. Não estão vendo nada, não sentem nada. A Bíblia fala que para onde eles foram não há pensamento, não há ação, não há absolutamente nada. Se eu não creio nisso, posso rasgar minha Bíblia. Não é uma questão de uma placa de igreja que ensina isso, não, é a Bíblia que ensina. Então aqui esse texto que eu li agora de Apocalipse, juntamente com o de Mateus, se você juntar eles, diz que Deus vai retribuir a cada um segundo a sua obra quando voltar. Ou seja, ninguém foi retribuído ainda, ninguém está no céu. Só por essa lógica já se compreende que o ser humano morre, ele não vai para lugar nenhum, ele não tem recompensa alguma. Quando ele voltar, aí sim, nós receberemos a nossa recompensa. Obviamente, receberão a vida eterna e outros a morte eterna. Não deixa de ser recompensa. É a recompensa por suas escolhas, Não diria nem por seus atos, mas por suas escolhas, ok? Esse assunto da morte é um assunto muito... o primeiro engano do diabo foi esse. É certo que não morrereis. Nós comecemos com essa palavrinha aqui, essa meditação. É um engano do diabo. Deus falou que o ser humano ia morrer. E o diabo vem e fala, não, é certo que não morrereis. Querendo contrariar a palavra de Deus. Esse é o maior ataque do diabo. Contrariar o que Deus disse. O assim diz o Senhor. Não permita e não acredite naquilo que contradiz o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.